O futuro da Marvel é a saga do multiverso, mas você sabe quem vai ser o vilão da saga? Fala galera que assiste o canal, Luiz na área. Hoje eu tô aqui para comentar sobre o Kang, o Conquistador. Vou trazer aqui a origem do personagem, fazer alguns comentários sobre o personagem que vai ser o vilão dessa nova fase da Marvel, dessa nova saga da Marvel. Você, fã da Marvel, fã do personagem, não pode esquecer do seu like, se inscreve no canal toda terça e quinta, vídeo da cultura pop em geral é aqui. Eu achei que seria proveitoso trazer a origem desse personagem, já que ele é o vilão dessa nova saga do multiverso. E ele já tem aparecido e vai aparecer em grande escala mais pra frente nessas duas fases que estão vindo, a 5 e a 6, tendo até um filme contra os Vingadores, o Vingadores Dinastia Kang. Beleza! Então, para explicar para o grande público quem é o Kang, os poderes, o que ele faz, eu resolvi trazer essa origem aqui do personagem, comentando um pouco dos aspectos ali desse personagem e das suas características. Para começar, já vamos responder uma pergunta básica. Ah, Luiz, ele é mais perigoso que o Thanos? Repete comigo. É verdade. Por quê? Porque o Thanos, ele dizimou metade do universo. O Kang, ele domina multiversos. Então eu acho que, no caso, o multiverso, não é multiverso, o multiverso, que é muitos universos em um multiverso. Vamos logo para a origem. A primeira aparição do Kang foi como o faraó Ramatut, numa revista em quadrinhos do Quarteto Fantástico. Reed Richards estava ali investigando algumas inscrições antigas do Egito e tudo mais, e viu que tinha umas paradas estranhas. Resolveu pegar uma máquina do tempo do Doutor Destino, que ele tinha deixado lá, e voltou lá no Antigo Egito. E se surpreendeu, porque o faraó, além de falar inglês, ele tinha umas armas futuristas. E além disso tudo, ele já conhecia o Reed Richards. Ele já conhecia ali o Quarteto Fantástico. É aí que se revela que o tal Ramatut era um cara do século 30, ou 31, ou 25. E grava muito bem essa parte aqui, porque vai ser necessário um pouco mais pra frente. Eu falei 30, 31 e 25 porque em algumas histórias é mencionado 30, outras 25, outras 31, então, enfim, pra você entender. Nessa época era uma época de paz, onde o jovem Ramatut, que é só uma alcunha, depois eu vou revelar o nome real do personagem, ele vivia entediado, e quando assistia os filmes e os documentários da era heróica do século 20 e 21, no caso o nosso 21, ele se inspira, sabe? E fica inquieto. Angustiado para viver aquelas emoções que os heróis viviam na era heróica, ele começa a pesquisar e procurar, e nas ruínas de uns antepassados, ele acha uns esboços e planos para uma máquina do tempo. A primeira, para ser mais exato. E é exatamente nesse ponto que se levantam várias dúvidas, porque de acordo com os quadrinhos até então, a primeira máquina do tempo era feita por Victor Von Doom. Então, com o nome que ele tem, mais pra frente eu vou citar, a gente levanta alguns questionamentos e dúvidas. Enfim, ele constrói essa tal máquina, volta no tempo, só que ele consegue só voltar lá pro Antigo Egito, que é onde ele domina o Egito durante 10 anos, que inclusive também nessa época ele luta com um mutante que a gente já conhece, o Apocalipse. É aí que o Quarteto Fantástico chega, luta contra o Ramatut na época, né? E ele foge depois de ser derrotado pro espaço-tempo. No caso, ele fica perambulando ali na época atual da Era Heróica, seria ali o século 21, fica perambulando ali pelo espaço. Quem é que surge? Exatamente, Victor Von Doom, o Doutor Destino, encontra Ramatut, e eles têm um diálogo até meio filosófico, pensando que um poderia ser o outro e que eles não teriam memórias disso tudo. Enfim, eles deixam isso de lado, resolvem se unir para lutar contra o Quarteto Fantástico e perdem. Só que um pouco mais pra frente, numa revista dos Vingadores, ele volta, só que agora autoproclamado como realmente Kang. De acordo com a história, essa história, ele tenta voltar para sua época, para sua casa, mas dá algum erro na máquina do tempo, ele vai parar lá no ano 4000 depois de Cristo, e ele vê que essa época é tipo uma época medieval, só que com armas extremamente futuristas. Ele domina essa era, como é realmente um conquistador, ele conquista essa era, que era meio que fácil até, porque era como se fosse uma era medieval. E para ele, aquilo ali continua sendo entediante, porque é fácil conquistar uma era fácil. Mais ou menos.
mais ou menos. Ele se angustia novamente com isso e tenta voltar para a Era Heróica para lutar contra os Vingadores e conquistar o século XXI. Isso é claro, ele já estava com aquela roupa verde e roxa que a gente conhece e vai conhecer nos próximos filmes. Inclusive nos é revelado que essa armadura dele, essa roupa dele, é baseada na roupa do Doutor Destino, inclusive até a máscara. Enfim, cara, essa história termina para surpresa de 0 pessoas, com o Kang sendo derrotado mais uma vez. Em 84 a gente teve esclarecimentos, ou até mais dúvidas sobre a genealogia do Kang, já que Nathaniel Richards, o pai de Reed Richards, entra no meio dessa história. Em uma das revistas do Quarteto Fantástico a gente descobre que a primeira pessoa que construiu uma máquina do tempo não foi Victor Von Doom, mas foi Nathaniel Richards, o pai de Reed Richards. E foi ele que conquistou a paz pro século lá do jovem Kang. O que as pessoas fazem com as futuras gerações, vide essas pessoas que se destacam muito na história? Isso mesmo, elas dão os nomes desses heróis de época para as futuras gerações. E não foi diferente com o Nathaniel Richards, dando o nome a um personagem que a gente conhece e está mencionando aqui. Kang, na verdade, é Nathaniel Richards. Não, calma, não se confunda, ele não é o Nathaniel Richards, pai do Reed. Nathaniel Richards também é o nome do Kang. É tipo uma homenagem que eles fizeram ao pai do Reed, que conquistou a paz naquela época. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Depois de viajar muito no tempo, criando várias ramificações e várias variantes dele mesmo, o que ele faz? Exatamente, ele cria um conselho de Kangs. Ele cria um conselho de versões dele mesmo. Isso, inclusive, a gente deve ver mais pra frente no universo da Marvel. Não sei se no Vingadores Dinastia Kang ou nos próximos projetos, já que o próprio Kevin Feige falou que o Jonathan Majors, o ator que faz o Kang, que vai fazer o Kang aí no universo da Marvel, ele consegue interpretar várias versões de um personagem. Inclusive, uma das coisas que ele cria é uma das coisas que a gente deve ver em Homem-Formiga Quantumania. É a cidade de Cronópolis, que é uma cidade ali que provavelmente a gente vai ver no Reino Quântico. É aquela cidade que a gente viu provavelmente lá no Reino Quântico, no filme, se eu não me engano, ou foi o Homem-Formiga 1 ou 2, ou foi o Guerra Infinita, não lembro muito bem. Mas a gente viu em algum lugar no Reino Quântico. Kang já teve várias versões: Kang, Ramatut, Centurião Escarlate, Rapaz de Ferro, Imortus, e até mesmo Victor Timely. E guarda um pouquinho esse nome que eu vou te fazer também uma curiosidade no final do vídeo. Mas vamos mencionar agora uma parte interessante que inclusive se aplica no CM: Imortus. Imortus é uma variante do Kang que depois de muito tempo e ver que aquela briga ali realmente só cansou ele, aquela briga por conquistar, ele começa a ser um estudioso das linhas temporais. E é convidado pelos Guardiões do Tempo, que no universo dos quadrinhos existem, para ser tipo que um guardião das linhas. É nesse quesito que vem o pulo do gato, já que o Kang, na primeira vez que ele é apresentado no universo cinematográfico da Marvel, ele é apresentado como aquele que permanece. Inclusive, ele também se faz menções de O Conquistador, mas eu não vou falar disso agora não. Sendo no UCM, ele criando a TVA e tudo mais, e se tratando como o aquele que permanece, que inclusive também é outro personagem diferente nos quadrinhos, dá pra ver que ele tem fortes características de Imortus, mesmo não se proclamando como Imortus, sendo desde a roupa, as várias referências à roupa do Imortus nos quadrinhos, ou até mesmo o seu jeito de se falar que é mais velho do que parece, que ele queria só proteger e guardar aquela linha do tempo e tudo mais, sendo aquele discursinho que ele fala com o Loki e com a Sylvie, sabe? Então ele realmente aparenta ser o Imortus. Agora, esse Imortus, que nos quadrinhos, por ser um guardião das linhas do tempo, ele até entra em conflito com algumas das suas versões no passado e fica Kang contra Kang. Só que versões diferentes. Como o Rapaz de Ferro, que é uma das suas versões mais jovens, digamos assim, na época que ele estava na sua adolescência e sofria muito bullying, ele foi protegido. Mas foi protegido por uma sua versão adulta, que interrompe tudo. Kang mais velho volta no tempo, protege a versão de Nathaniel Richards mais jovem, adolescente, de ser vítima ali de bullying, ficar, enfim, muito tempo no médico. Acaba também mostrando o que ele faria no futuro e, de certa forma, alterando a linha do tempo. Isso porque o Nathaniel Richards fica enojado, o jovem Nathaniel Richards, no caso, fica enojado com tudo que ele próprio fez na forma um pouco mais velha e resolve fazer tudo diferente. Ele viaja para a Era Heróica e se torna o Rapaz de Ferro. O Rapaz de Ferro é esse que está totalmente ligado à origem dos Jovens Vingadores, já que ele é o fundador.
ele passa muito tempo ali junto com essa equipe, só que para evitar mudanças drásticas na linha do tempo, ele volta para sua linha original. Só que ainda assim ele continua voltando ao passado para ajudar os seus amigos. Só que cada vez que ele volta, ele se mostra mais irritado, mais bravo e, de certa forma, apontando um pouco para o que ele realmente ia se tornar. Principalmente isso, depois da morte de Cassie Lang. A estatura que a gente vai ver em Homem-Formiga 3 Quantumania, eu acho que eles vão adaptar isso de alguma forma um pouco mais pra frente no universo da Marvel. Desde então, seus comportamentos completamente irritadiços, raivosos, ele mais pra frente se torna até mesmo o Kid Mortos, mais uma das versões de Kang, inclusive. Bom, agora vamos para a parte um pouco das curiosidades. Nos quadrinhos, a saga que vai ser adaptada a Dinastia Kang, ele finalmente consegue derrotar a Era Heróica do século XXI e domina essa época. Inclusive, eu acho que esse arco realmente vai ser adaptado de certa forma até à risca para se tratar como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato se correlacionaram na última saga da Marvel. Eu acho que vão ser Dinastia Kang e Guerras Secretas. É mesmo? Agora, Kang, ele de certa forma ajudou uma das criações de heróis da Marvel que não são tão conhecidos assim, o Tocha Humana original. Não tô falando aqui do Tocha Humana do Quarteto Fantástico. O Tocha Humana original é um androide que mais pra frente também tem relação com a criação do Visão. Lembra que eu te falei pra guardar o nome Victor Timely? Então, na época que a Marvel ainda era Timely Comics, se eu não me engano, foi a criação do androide Tocha Humana original. E como tem relação ali o Victor Timely, que eles quiseram dar essa importância e essas referências ao personagem do Kang, ele de certa forma ajuda, porque ele era um cientista muito incrível também naquela época que foi a criação do Tocha Humana. O Kang de certa forma é curioso, porque é o barulho que fazia quando a sua nave chegava em algum lugar. Então os seus lacaios meio que deram esse nome pra ele. Seu amor, inclusive, já retratado em Loki, é Ravonna Renslayer. Não, eles não se conheceram na série do Loki, mas isso vai ser com certeza explorado mais pra frente. Ele já perdeu muitas vezes pros Vingadores e pro Quarteto Fantástico, muito por conta também da sua moral, porque ele não queria voltar pro passado pra matar as versões antigas dos personagens, nem agir de forma como se fosse trair os Vingadores, sabe? Ele queria que ele vencesse e os Vingadores soubessem que foi o Kang que venceu, tá ligado? O seu orgulho. Kang não tem poderes, mas é expert em batalha e estratégia, especialista em armas, seja de qual tempo for, dotado de um intelecto genial, inclusive tem uma armadura, como eu falei, extremamente tecnológica. Essa armadura, além de aumentar o pacote humano, força, resistência, velocidade, também tem suporte para nutrição, já que ela mesma alimenta ele, e ela tem um campo de força própria, inclusive permite ele viajar no tempo. A armadura dele é incrível. E na sua cara, Homem de Ferro, cara, quem é você, Homem de Ferro? Quem é você? Mas enfim, esse é Kang o Conquistador. Já conhecia? Faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, não esquece do seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda terça e quinta vídeo da cultura pop geral é aqui. Por a gente vai ficando por aqui, tamo junto, valeu, até a próxima, tchau!